Olá, alunos e alunas! Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Na aula de hoje, vamos falar sobre as funções oxigenadas, álcool e fenol. Eu gostaria que vocês relembrassem a nomenclatura dos compostos orgânicos, que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Então, a nomenclatura dos compostos orgânicos ela é dividida em prefixo, que vai indicar o número de carbonos. Um carbono met, dois carbonos et e assim por diante. O infixo, que é o meio do nome, que vai indicar o tipo de ligação. Ligação simples an, ligação dupla em, ligação tripla in. E temos o sufixo, que vai indicar a função orgânica. No nosso caso, nós aprendemos até agora sobre os hidrocarbonetos, que são aqueles compostos orgânicos em que na sua cadeia só tem carbono e hidrogênio, tá? A terminação desse nome oficial, ou seja, o sufixo para os hidrocarbonetos é a letrinha O. Hoje nós vamos falar sobre os álcoois. Os álcoois são compostos orgânicos derivados que vieram dos hidrocarbonetos, a partir da substituição de um dos hidrogênios. Então, vamos lembrar que hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Um desses hidrogênios, que vai estar ligado a um carbono saturado, foi substituído por uma hidroxila. Hidroxila é o grupo funcional da função álcool. Então, hidroxila é o grupo funcional, é o que identifica na cadeia carbônica que a função é o álcool. Então, um dos hidrogênios desse hidrocarboneto foi substituído por uma hidroxila, mas foi qualquer hidrogênio? Não. O hidrogênio que está ligado ao carbono saturado. O que é o carbono saturado? É aquele que só faz ligações simples. Sabendo disso, vamos partir para a nomenclatura dos álcoois, né? Então, a nomenclatura do álcool, a regra geral é que o sufixo vai ser o sufixo -ol. Então, eu vou ter, olha essa cadeia pequenininha aqui, que é o mais simples dos álcoois. Então, nessa cadeia eu tenho um carbono, prefixo met, tipo de ligação simples, porque eu só tenho um carbono, e terminação -ol. Por que eu estou usando a terminação -ol? Porque eu estou enxergando na minha cadeia que existe o grupo funcional hidroxila, o OH, que identifica a função álcool. Se eu sei que é a função álcool, o sufixo vai ser -ol. Essa é a nomenclatura oficial. Vamos para a próxima cadeia, aqui à direita. Então, aqui a gente tem uma cadeia carbônica. Eu estou enxergando que nessa cadeia eu tenho o grupo funcional hidroxila, então eu sei que se trata de um álcool. A partir disso, eu percebi que tem dois carbonos ligados a essa hidroxila. Então, a minha cadeia principal tem dois carbonos, prefixo et. Tipo de ligação entre os carbonos, simples, infixo -an. E terminação -ol, porque eu já vi que tem a hidroxila. Uma outra cadeia aqui é essa cadeia que tem 4 carbonos. Nesse caso, eu preciso indicar a posição da hidroxila do grupo funcional, porque ele pode estar na posição 1 ou na posição 2. Toda vez que o grupo funcional ele conseguir migrar dentro da cadeia, vai gerar substâncias diferentes. Se gera substâncias diferentes, eu preciso indicar em qual posição a hidroxila está, em que posição o grupo funcional está, para determinar qual é a cadeia exata em que eu estou falando. Então, nesse caso, eu preciso numerar a minha cadeia principal. Para numerar, eu vou lembrar da ordem de prioridade. Grupo funcional tem prioridade máxima, então ele tem que estar mais próximo da extremidade. Então, aqui eu sei que do lado esquerdo eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4. Então, a minha cadeia principal tem 4 carbonos, prefixo but, tipo de ligação entre os carbonos simples, infixo -an. Na posição 2, eu tenho o -ol, que referencia a hidroxila presente ligada ao carbono número 2 presente nessa cadeia. Ok,
Próximo exemplo, que é esse exemplo da direita. Essa cadeia, ela tem ramificações. Quando a cadeia tem ramificação, eu preciso indicar qual é a cadeia principal, que é aquela sequência com maior número de carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal. Eu tenho duas ramificações, que é a ramificação metil, e também tem o grupo funcional hidroxila. Como ele tem prioridade, eu vou encontrar a posição em que ele está mais próximo da extremidade, que é a direita. Então, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Para dar a nomenclatura oficial, primeiro eu inicio pela posição e as ramificações, né? Então, aqui eu tenho na posição 2 uma ramificação metil e na posição 5 também tem uma ramificação metil. Então, vai ficar 2,5 tracinho de, porque eu tenho duas ramificações diferentes, mas em posições diferentes, mas elas são iguais. Então, de metil, que é a nomenclatura dessa ramificação. Lembrando que para as ramificações eu uso o prefixo, que é o número de carbonos, e a terminação -il. Então, fica 2,5 de metil, X, porque minha cadeia principal tem 6 carbonos, AN, porque o tipo de ligação entre os carbonos é simples. Na posição 2, eu tenho uma hidroxila, então na posição 2 eu tenho um ol. Uma outra forma de escrever seria 2,5 de metil, corto E, hexan 2-ol. Vou ensinar para vocês agora duas classificações dos álcoois. A primeira é quanto à posição em que a hidroxila está ligada a que tipo de carbono, né? Então, a classificação dos álcoois em álcool primário. Então, eu vou chamar de álcool primário aquele álcool em que a hidroxila está ligada a um carbono primário. E, professora, o que é carbono primário mesmo? É aquele carbono que está ligado a um ou a nenhum outro carbono. Então, aqui eu tenho hidroxila ligada a um carbono primário, porque esse carbono está ligado a um outro carbono. Ok. Álcool secundário é quando a hidroxila, o OH, está ligada a um carbono secundário. Então, aqui eu tenho a hidroxila, ela tá ligada a esse carbono, e esse carbono está ligado a dois outros carbonos. Álcool terciário, OH, hidroxila ligada a carbono terciário. Uma outra classificação dos álcoois seria quanto ao número de hidroxilas. Então, quando a minha cadeia ela tem apenas uma hidroxila, eu vou classificar essa cadeia como monol ou monoálcool. Quando ela tem duas hidroxilas, diol ou diálcool. 3 hidroxilas na cadeia, triol ou triálcool. E quando ela tem 4 ou mais hidroxilas, vai ser um poliol ou poliálcool. Temos duas nomenclaturas usuais para os álcoois, que são bem importantes de vocês saberem. A primeira, a gente encontra até no supermercado, quando a gente vai lá procurar o álcool etílico. Ok, como é essa nomenclatura usual? Eu vou usar a palavrinha álcool, o nome do radical, né? E a terminação -il. Então, aqui eu tenho o seguinte, a hidroxila, e aí o que sobrou, a cadeia que está ligada a essa hidroxila, vai ser o meu radical. Como é o nome desse radical? Como se fosse uma ramificação, né? Seria metil. Então, o radical é metil, o nome desse álcool fica álcool metílico. Então, a terminação dessa nomenclatura usual é -ico. O segundo exemplo é o álcool etílico. Então, o radical tem 2 carbonos, álcool etílico, ok. O álcool metílico, ele é tóxico, ele é incolor, o metílico, tá? E ele é combustível de jatos, é usado como solvente, aditivo de gasolina. O álcool etílico, ele é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, é utilizado como combustível e para produtos de limpeza.
Uma outra nomenclatura seria a nomenclatura usual de Kolbe, tá? A nomenclatura usual de Kolbe, ela vai usar o nome do radical e a terminação carbinol. O que é o carbinol? É o carbono saturado que está ligado à hidroxila. Carbono saturado ligado à hidroxila. Então, eu separo esse carbono que está ligado à hidroxila e todo o resto são radicais e eu vou dar nome como um radical. Então, esse primeiro aqui é um radical metil. E aí, o nome desse álcool seria o nome usual, metilcarbinol. Aqui nesse segundo exemplo à direita, eu tenho o carbono saturado ligado à hidroxila, que é o carbinol, e os radicais que estão ligados a esse carbono saturado. Ok. À esquerda, a gente tem o isopropil, que é um radical que tem 3 carbonos, e o carbono do meio está ligado à minha cadeia principal, que é o carbinol. À esquerda, eu tenho o etil, que é um radical com 2 carbonos, e abaixo eu tenho o fenil, né? E aí, para colocar o nome desses radicais, eu vou colocar em ordem alfabética. Então, vai ficar etil, fenil, isopropil, carbinol. Antes de falar dos fenóis, eu queria falar algumas características dos álcoois. Então, o ponto de fusão e ebulição dos álcoois, eles vão ser bastante elevados, porque esse grupo, ele sofre interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio, o hidrogênio ligado ao oxigênio. Esse tipo de interação ela é bastante forte, sendo necessária uma elevada quantidade de energia para separar as moléculas, e por isso o motivo dos pontos de fusão e ebulição serem elevados. Quanto à fase de agregação, os monoálcoois de até 12 carbonos, eles são líquidos e os maiores são sólidos. Já os poliálcoois de até 5 carbonos são líquidos e os maiores são sólidos. Em relação à densidade, ela é menor que a da água, exceto para os poliálcoois. Em relação à solubilidade, a hidroxila, que é o OH, é a parte polar dessa cadeia, enquanto a cadeia carbônica, a que tem carbonos, gera uma parte apolar. Os álcoois de cadeia pequena, eles tendem a ser polares, vai ter maior intensidade a função da hidroxila. E as cadeias longas, as cadeias maiores, elas tendem a ser apolares. Qual é a aplicação dos álcoois? Aplicação na indústria química e farmacêutica. Agora nós vamos falar sobre os fenóis. Os fenóis também são compostos orgânicos derivados dos hidrocarbonetos aromáticos por meio da substituição da hidroxila ligada diretamente ao núcleo benzênico por uma hidroxila. Calma aí, professora. Então, o anel aromático tem um hidrogênio, tá? Que está ligado diretamente ao núcleo benzênico. E esse hidrogênio vai ser substituído por uma hidroxila. Ah, bem parecido com os álcoois, né? Exatamente. Qual a regra geral de nomenclatura? Hidrox, nome do radical, terminação benzeno. Os fenóis eles são usados como matéria-prima na fabricação de antissépticos, fungicidas e desinfetantes. Então, aqui eu tenho alguns exemplos pra gente dar nome de cadeias, né, orgânicas, pra gente dar nome para os fenóis. Essa primeira é bem simples, então a gente tem o OH ligado ao anel aromático. Então, eu vou usar hidroxbenzeno ou o nome usual vai ser o próprio fenol. Essa segunda cadeia eu tenho 2 radicais, né, 2 ramificações. Esses radicais, eles estão ligados ao anel aromático. A posição 1 vai ser sempre a posição da hidroxila, porque o grupo funcional tem maior prioridade na numeração da cadeia orgânica. Então, a posição 1 é o hidrox, que é o OH. Na posição 2 e 3 eu tenho dimetil, porque esse radical é o radical metil. Tenho 2, preciso indicar que são 2, ponho o di, prefixo di. Benzeno. E a nomenclatura usual seria 2,3 dimetilfenol. Ok. Também posso usar como nomenclatura oficial as posições das ramificações substituídas por prefixos.
Então, quando a posição das ramificações está na posição 1, 2, o prefixo é orto. 1, 3, prefixo meta. 1, 4, prefixo para. Ok, então vamos lá. Esse primeiro exemplo, que é chamado popularmente de ortocresol, o nome oficial dele é 1-hidrox, 2-metilbenzeno, ou eu posso usar o O de orto-hidroxmetilbenzeno. Então, esse orto, posição 1, 2. Nome usual, 2-metilfenol. O metacresol, nome oficial 1-hidrox-3-metilbenzeno. Então, na posição 1 eu tenho o hidrox, na posição 3 eu tenho o metil. Ou eu posso usar o meta-hidroxmetilbenzeno. Por fim, a gente tem o paracresol, nomenclatura oficial 1-hidrox-4-metilbenzeno ou para-hidrox-metilbenzeno. Nomenclatura usual 4-metilfenol. Os cresóis também são conhecidos como criolina. Vou falar um pouco sobre os fenóis. Os fenóis eles são mais simples, são líquidos e sólidos, com baixo ponto de fusão e elevado ponto de ebulição, devido às interações do tipo ligação de hidrogênio. A sua fase de agregação, os fenóis, eles são menores, os fenóis menores são líquidos e com ponto de fusão baixo, os demais são sólidos. Em relação à densidade, eles são menos densos que a água e em relação à solubilidade, eles têm baixa ou nenhuma solubilidade em água. As suas aplicações, como eu já falei, são como desinfetantes, bactericidas, na fabricação de resinas, polímeros, explosivos e medicamentos. Então, eles têm uma aplicação bem vasta. Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal no YouTube, que é o canal Quimicana. Beijos e até a próxima aula. Tchau!